encontro das antigas. Cabron e o parceiro lembrando só besteira. Moral aqui, ó. É ou não é, Edinho? É, aqui mais é conhecida das antigas, muita violência, muita briga. Das antigas, Rapaz, naquele dia do Fora Jorge, rapaz, a gente correu, cê é doido, Mas cara. ali o bicho pegou, foi madeira pura. Né? Rapaz, Ali só tinha duas opções ali. ou correu ou foi. Ou correu ou a fatada comia no lombo. Mas só que Hoje nós estamos só hoje estamos só na na tranquilidade, paz. graças a Deus. Já estamos velhinhos, cabelo branco. Já tô ficando antigo. É. 33 anos, meu filho. Né? Só? Aí tá por fora Tá da... com 32? Aí, sim, mas não, nasceu esses dias, pô. Nós tô ligado se equilibrando. Mas que você não cresceu mais não, né? Não, só a barriga um pouquinho. É, nós dois. Mas você tá pior que eu aí, viu? Você não, pô. Tá pior que eu aí, ó. Aí tá lascado aí. Daqui a 2 anos aí, ó. Daqui a 2 anos aí não serve pra nada mais não. Aí. Rapaz, é mesmo, a casa caiu. E minha pessoa aqui vai se ver até os 80 anos. Vai, 80. Vai.